eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, você, meu irmão, minha irmã, você que está participando conosco da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Hoje nós estamos aqui na nossa primeira Escola Bíblica Dominical do ano de 2024. E você, nosso participante, e convidamos então para você estar atento a tudo aquilo que passará aqui hoje na nossa Escola Bíblica, que será para edificação espiritual. Quero saudar também aqueles que estão participando conosco na Escola Bíblica através do nosso canal, o canal 126 de TV aberta, da TV Manaim, que é a TV aberta da Igreja Cristã Maranata. Seja muito bem-vindo na sua participação conosco através da nossa TV. Agora sim, nós iremos então agora apresentar aqui aos irmãos aquilo que é uma primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que consiste em participações que os nossos irmãos enviam na Escola Bíblica Dominical através de vídeos, através dos quais eles enviam respostas para os assuntos que nós iremos tratar hoje na nossa Escola Bíblica. E o nosso assunto continua ainda relacionado ao tema o preparo da igreja para o arrebatamento, porque nós estamos terminando um ano, já terminamos um ano e estamos vivendo as primeiras experiências de um novo ano. E a mensagem do Espírito Santo, ela repercute no meio da igreja fiel de Jesus, em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. E os nossos textos bíblicos, textos base, são exatamente o Salmo número 2, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também Apocalipse, capítulo 19. Vamos então ao nosso assunto, começando pela nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é dividida em algumas partes. Vamos à primeira parte, que é a letra A. E a pergunta diz assim: de acordo com o que você assistiu no culto do dia 31 de dezembro, no culto de vigília, identifique os seguintes aspectos. E a letra A diz assim: para onde o mundo está sendo levado? Esta colocação agora desse aspecto da letra A, nós vamos dirigir agora ao irmão Zadok Regolin, é um dos nossos irmãos que faz parte do grupo de varões da nossa igreja em Marechal Cândido Rondon, lá no estado do Paraná. Zadok, agora a sua vez, por favor. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 1, letra A, para onde o mundo está sendo levado? Lendo o livro de Salmos. 2, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Para onde o mundo está sendo levado? Para as trevas, para a escuridão, fazendo a própria vontade da sua própria carne. Nos últimos momentos que estamos vivendo, não estão ouvindo a voz do Espírito Santo, estão se afastando. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Zadok. O mundo está sendo mesmo levado para as trevas. O próprio Salmo de número 2, citado pelo irmão, mostra exatamente a maneira como as nações estão amotinadas, ali os povos imaginando coisas vãs. Mas esse é o momento, sim, que nós estamos vivendo, o momento em que o mundo, as pessoas não estão ouvindo a voz do Espírito Santo, mas estão cada vez mais se afastando do caminho do Senhor. Então o mundo está sendo levado para esse contexto, um contexto de destruição, de rebelião, um contexto de rebelião contra Deus, e muito bem colocado na resposta pelo irmão. Obrigado, Zadok, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora ainda na primeira pergunta, nós vamos para a letra B. E a primeira pergunta é a mesma, ou seja, de acordo com o que você assistiu no culto do dia 31/12, identifique os seguintes aspectos. E agora a letra B é a seguinte pergunta: de onde virá o socorro para o mundo? E para nos dar essa resposta, nós vamos agora para o estado do Espírito Santo, o estado aqui onde nós estamos, e a nossa irmã Leila Ortega, do grupo de senhoras da nossa igreja em Vila Velha, ela vai nos dizer de onde virá o socorro para o mundo. Irmã Leila, a paz do Senhor Jesus, irmã. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 1, letra B, que diz: de onde virá o socorro para o mundo? Essa resposta está no Salmo 121, versículos 1 e 2. No versículo 1 está a pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta está no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É assim que vive a igreja fiel.
Ela sabe de onde vem o socorro. O socorro vem do nosso Deus, que a cada dia tem nos dado a revelação para caminharmos neste mundo. E sabemos muito bem que seremos socorridos pelo nosso Deus em todos os momentos. A paz do Senhor a todos. Amém, irmã Leila. A resposta é muito correta, porque a igreja fiel é que sabe realmente de onde virá o socorro para o mundo. Muito bem citado pela irmã, o Salmo 121, no verso 1 é uma pergunta, o verso 2 é uma resposta, e quem conhece essa resposta é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Naturalmente, nós sabemos muito bem que nós seremos socorridos, pelo Senhor, o Senhor nosso Deus, em todos os momentos. Mas o mundo caminha nesta hora para um estado de destruição e só o Senhor Jesus pode salvar este mundo. Muito bem colocado, irmã, na sua resposta. Glória a Jesus. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? A nossa terceira parte agora da primeira pergunta é a letra C. E a pergunta continua a mesma, de acordo com o que você assistiu no culto do dia 31/12, identifique os seguintes aspectos. E agora, na letra C, quem será o mensageiro, ou seja, o mensageiro de uma mensagem que é anunciada para o mundo. Quem vai nos dar essa resposta agora vai ser o nosso irmão Gustavo Carneiro. Ele é um jovem que pertence à nossa igreja lá em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Gustavo, agora é a sua vez, meu jovem. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 1, a letra C, nós podemos entender que o mensageiro nessa última hora será a igreja fiel, a igreja que está cheia do Espírito Santo. Porque ela que tem ouvido a voz do Espírito Santo, como diz em Apocalipse capítulo 22:17, o Espírito e a esposa dizem vem. Então primeiro ela ouve a voz do Espírito Santo dizendo que Jesus vem, e em seguida ela também anuncia que Jesus vem, porque ela ouviu a voz do Espírito Santo. Como diz o próprio lema desse ano, Apocalipse 3:13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja fiel que tem a mensagem da volta de Jesus é aquela que ouve a voz do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Gustavo. Estou de pleno acordo com a sua resposta. Porque, na verdade, a igreja que ouve aquilo que o Espírito Santo diz, essa igreja tem uma mensagem para o mundo. Ou seja, o mensageiro para o mundo é exatamente a igreja fiel de Jesus, que ouve a voz do Senhor. Como citado muito bem em Apocalipse 22, verso 17, O Espírito e a esposa dizem vem. Ou seja, a igreja fala daquilo que ela ouve da parte do Espírito Santo. E coincidentemente, que maravilha, A coincidência com o nosso lema deste ano, em Apocalipse capítulo 3, verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta igreja fiel, ela tem a mensagem do Senhor Jesus, porque ela ouve a voz do Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado então, Gustavo, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora encerrar a primeira pergunta com a letra D. E diz assim, de acordo com o que você assistiu no culto do dia 31/12, identifique os seguintes aspectos. E agora o aspecto na letra D é, qual será a última mensagem? E quem vai nos dar essa resposta sobre qual será a última mensagem vai ser a irmã Mariana Sintra. Irmã Mariana é uma jovem da nossa igreja lá em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Irmã Mariana, a paz do Senhor Jesus, mostra-nos agora esta resposta sobre qual será a última mensagem, irmã. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos, respondendo a pergunta 1, letra D, que a última mensagem será de arrependimento, como diz em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Mariana. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha isso, Porque a última mensagem não poderia ser diferente da primeira, Aquela primeira citada em Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos, e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esta é a mesma mensagem, ou seja, arrependimento. Agora é hora de arrependimento, porque é hora de a igreja estar preparada para o arrebatamento, e aqueles que hão de ser salvos ainda vão precisar dessa experiência de arrependimento, de confissão ao Senhor Jesus dos seus pecados, crer nele como Salvador
para estarmos seguros de que seremos todos arrebatados naquele dia glorioso. Muito obrigado pela sua participação, Mariana. Eu sei que você enviou várias respostas. Essa resposta foi muito bem colocada pela irmã. Que Deus abençoe, irmã, a sua vida de jovem e os demais jovens da nossa igreja lá em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Agora a nossa primeira parte, que é a pergunta dirigida a todos, se encerra com a letra D. Vamos então agora à segunda parte, a pergunta número 2, que é para as crianças intermediárias e adolescentes. E a pergunta número 2, ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 19, verso 7, identifique, letra A, o momento profético que estamos prestes a viver. E letra B, como a igreja fiel deve estar agora, ou seja, nesse momento que nós estamos prestes a viver. Como ela deve estar agora, antes de chegar esse momento que nós estamos prestes a viver. Vamos então agora a essa resposta. Primeiramente, nós vamos lá no estado do Amazonas, a nossa igreja lá no extremo ali do estado do Amazonas, que fica lá em Tabatinga. Ali as nossas crianças intermediárias e adolescentes, aliás, as crianças ali, algumas delas vão para a igreja de barco, né? Lá em Tabatinga. O pastor Atini, parece que ainda é o pastor da igreja lá, responsável pela igreja de Tabatinga. E vamos ouvir então a resposta das crianças ali. Depois vamos para o estado do Mato Grosso do Sul, lá na capital, lá em Campo Grande. Os intermediários da igreja ali em Campo Grande vão responder também. Em terceiro lugar, nós vamos agora para a Inglaterra, quando a Maria Elisa é da classe de intermediário da nossa igreja lá em Oxford, na Inglaterra. E por último, vamos de lá para a Espanha. E na Espanha temos o Daniel Silva, da classe de intermediários. Ele pertence à nossa igreja em Barcelona. Vamos ouvir então 4 respostas à segunda pergunta, isto em sequência. A paz do Senhor Jesus. Amém! Lendo o Apocalipse, capítulo 19, verso 7, identifique o momento profético que estamos prestes a viver. E como a igreja fiel deve estar agora? A paz do Senhor Jesus. Amém! Lendo Apocalipse, capítulo 19, verso 7, identifique. Letra A, o momento profético que estamos prestes a viver. Como a igreja fiel deve estar agora? Preparada! Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já se expôs e se aprontou. A paz do Senhor Jesus! Maria. Lendo Apocalipse, capítulo 19, verso 7, identifique o momento profético que estamos prestes a viver. O arrebatamento da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse 19, 7, identifique. O momento profético que estamos listos a viver é La vuelta del Señor Jesús, el Maranata. Como deve estar agora a igreja fiel? Preparada. A paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel Silva. É exatamente esse o momento que nós estamos prestes a viver, não é? Ou seja, a volta do Senhor Jesus, que você muito bem expressou, que se chama o Maranata, né? El Maranata, muito bem colocado na sua resposta em língua espanhola. E a igreja fiel, ela deve estar realmente preparada, né? Para este dia, para o encontro com o Senhor Jesus. Também da Inglaterra, nós vemos lá a resposta da Maria Elisa, o arrebatamento da igreja fiel é que estará acontecendo nesse dia, né? Quando a pergunta que foi feita é que o momento profético que estamos prestes a viver. Então a resposta da Maria Elisa é que esse momento é o momento do arrebatamento da igreja fiel. Muito bem respondido pela Maria Elisa, da nossa igreja em Oxford, lá na igreja que está sob a responsabilidade do pastor Charles CBM. Vamos então ao Mato Grosso, a resposta ali dos intermediários, né? O momento profético que nós estamos prestes a viver é do arrebatamento. E como a igreja fiel deve estar agora? Como ela deve estar? Ela deve estar preparada para aquele dia glorioso, né? Estando na presença de Deus, acertando a vida diante do Senhor. E muito boa a leitura do texto de Apocalipse 19, verso 7, pela irmã intermediária. Muito bem lido ali,
na participação da resposta à nossa pergunta. Lá no Amazonas, em Tabatinga, que maravilha ali, as bodas do Cordeiro. Essa expressão foi maravilhosa, porque nós estamos prestes a viver esse momento em que as bodas do Cordeiro, a Igreja Fiel vai participar dela, né? E para isso ela tem que estar pronta. Eu gostei dessa resposta pronta, porque ela fala exatamente conforme Apocalipse 19, verso 7, né? E já a sua esposa se aprontou, então tem que estar pronta, né? Que coisa maravilhosa a resposta das nossas crianças, a participação de crianças, intermediários e adolescentes na nossa escola bíblica. Obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, chegando assim ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós deixamos aqui a recomendação para os irmãos para permanecerem no nosso canal, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a explanação, a explicação, o conteúdo bíblico da Escola Bíblica Dominical e também o conteúdo doutrinário, para nós aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor na Escola Bíblica nesta manhã. Até lá, então, nós nos encontraremos daqui a pouco. A paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu amor, minha gratidão. Jesus me ama e quer salvar-me. Jesus me ama e quer me bem. Por isso eu canto. Sempre Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Deus habita no meio dos louvores, ó cantai ao Senhor. Sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer. O nome dele.
paz do Senhor Jesus a todos. Você sabia que a Igreja Cristã Maranata realiza de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 126 TV Manaim, o culto de oração das senhoras? É um momento especial para você orar diariamente por toda a sua família. Muitas pessoas têm sido alcançadas pela bênção do Senhor Deus ao reservarem esses instantes de oração junto conosco. Então você é nosso convidado para fazer parte dessa grande bênção. Não perca, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 126 TV Manaim.